E aí, gente, beleza? Talvez você caiu aqui de paraquedas e eu quero te explicar algumas coisas. Esse vídeo ele não é um ataque à pessoa do padre José Augusto, tá bom? Pelo contrário, tá? Com muito respeito à pessoa do padre José Augusto, eu respondi todas as perguntas que o próprio padre José Augusto ele elencou, tá bom? Então, eu somente respondi as perguntas que o padre José Augusto fez. Então, respondidas, todos os argumentos refutados. O vídeo que você está assistindo é um recorte do vídeo original. Mas um aviso antes de você seguir para o vídeo. Eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou infalível. A única verdade infalível são as Escrituras, são a palavra de Deus. Então, vamos logo ao que interessa. Está aí o argumento do padre. Vocês falam da Eucaristia. Como é que pode vocês dizerem que Jesus está presente naquele pedaço de pão? Aí você diz, na sua Bíblia tem o capítulo 6 do Evangelho de São João? Tem. Você dá uma lida lá, leia todo aquele capítulo. E lá vai chegar o momento que Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Porque esse pão é verdadeiramente a minha carne. E este vinho é verdadeiramente o meu sangue. Então, se você me responder por que Jesus falou isso, eu vou dizer para você o porquê. Que nós comemos a carne e dizemos que ali é a presença de Jesus. Não, na sua Bíblia fala sobre a última ceia, fala. Você lembra que Jesus falou, isto é meu corpo e isto é meu sangue? Sim. Leia lá na sua Bíblia se tiver isso. Aí eu vou responder para você por que nós dizemos que ali está o corpo e o sangue de Jesus, está ali presente. Minha resposta. Bom, vamos lá. Eu era católico, apostólico, romano. E para muitos que estejam assistindo esse vídeo, talvez não sabem o que acontece na missa ou na Eucaristia. Então, quero ser breve aqui. Na Eucaristia, o sacerdote católico faz a transubstanciação do corpo e do sangue de Jesus ali presente, tá, na hóstia, onde eles acreditam estar Jesus ali em carne e osso, cabelos, enfim. Ali é refeito novamente o sacrifício de Jesus pelos pecados, tá? É um sacramento que, segundo a Igreja Católica, contém realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, sob as aparências de pão e vinho. O significado da Eucaristia é receber a hóstia como o corpo de Cristo, que ele ofereceu na cruz. O vinho é seu sangue derramado para a remissão da humanidade. No catolicismo, a transubstanciação ocorre durante a Eucaristia, ou seja, existe uma mudança de substância, a transubstanciação, aonde o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo, tá bom? Na Eucaristia, a hóstia é adorada e o sacrifício carnal de Jesus ele é refeito novamente. Bom, basicamente é isso. O que a Bíblia diz? Como a pergunta do padre gira em torno da Santa Ceia, da Eucaristia, dessa celebração, tá? O que aconteceu na última ceia? Vejamos. Veja o que está escrito, tá? Leiamos aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 até o 26. Vamos ler comigo? Abre a sua Bíblia aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Observe que Jesus não disse estar presente de modo carnal e físico na Santa Ceia, mas devemos fazer isso em memória dele, até que ele venha. A Santa Ceia, ela anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Não é feita nenhuma transubstanciação aqui, tá? Observação aí, deixa para mim nos comentários aqui. Aqui não é negado o cálice da nova aliança ao povo de Deus. Você católico já tomou o cálice da nova aliança na igreja católica? Comenta aqui embaixo. Sob a transubstanciação e o sacrifício de Jesus, vamos ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículos do 23 ao 28. Presta atenção, vai dizer assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Versículo 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos? Depois de ler esse texto comigo, me responde aqui embaixo, por favor, porque talvez só esteja escrito na minha Bíblia e eu esteja errado. Então me ajuda aqui, comenta aqui embaixo o que está escrito na sua Bíblia. Quantas vezes Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos? Isso implica em muitas perguntas, tá? Mas o versículo 28 vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Quem está certo aqui? A tradição ou a palavra de Deus? Você se lembra da pergunta que Jesus fez aos religiosos daquela época? Mateus capítulo 15, versículo 3. Jesus diz assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E você, o que tem feito? Transgredido o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Essa não é uma pergunta minha. É o próprio Senhor que fez aos religiosos da sua época. E faz a mesma pergunta para você hoje. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Você não tem que responder isso para mim, mas para o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12, versículos 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Logo, quando a tradição e a palavra de Deus não se encaixam, o que você vai fazer?
Vai continuar transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Será que a palavra de Deus está condenando as práticas, as tradições? Lembra da primeira pergunta que eu respondi? O que o rei Ezequias fez com aquelas imagens, aqueles ícones, com a serpente de bronze que Moisés mandou levantar? O rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E você? O que vai fazer? O que você vai fazer? Vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Ou vai continuar enganando a si mesmo? O rei Ezequias confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. E não houve outro rei semelhante a ele. Deus estava com o rei Ezequias. Deus se agradou daquilo que o rei Ezequias fez. Jesus ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, versículo 21. Você tem amado o Senhor Jesus de fato? Pense nisso. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.